Olá, irmãos. Estamos começando aqui mais um tempo para meditarmos na palavra de Deus. E hoje nós vamos entrar num texto que é o primeiro capítulo do livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 1. E muitas pessoas perguntam, eu lembro que antes, no início da minha conversão, eu não compreendia, ou tentava buscar ainda, porque não tinha essa compreensão, não tinha buscado ainda completamente, como é que o povo de Jacó, ali, de Israel, ele se tornou escravo no Egito. Eu não tinha essa noção naquela época do que aconteceu, os fatos que levaram a esse povo de Israel, o povo ali de Jacó, a se tornar escravo lá no Egito. E hoje nós vamos ver o que aconteceu, como que levou esse povo, o que foi que levou esse povo a se tornar escravo no Egito. Então, o tema da nossa mensagem hoje é a escravidão no Egito. Então, nós vamos ler o capítulo 1 de Êxodo e vamos descobrir aqui, segundo os relatos que tem nesse livro, como que se tornou isso. Êxodo capítulo 1 diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte contra os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo. Com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas, se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e, antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Vamos orar? Senhor, o Senhor levou esse povo, que é o teu povo, naquela época, tantos anos atrás, a morar, Deus, ali no Egito.
O Senhor, Pai, os guiou ali naquele tempo que estavam com José. O Senhor viu aquele povo ali que foi levado à escravidão depois de um tempo. E assim ficaram 400 anos escravos ali no Egito. Mas em tudo isso, Deus, o Senhor mostra que tinha um propósito em cada detalhe, Senhor. O Senhor sempre, Deus, está no controle e quer ser glorificado, Deus. E nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor revele a nós, Pai, nesta manhã, neste dia, o que o Senhor tem para nós, Senhor Jesus, neste texto. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vemos aqui que como aconteceu essa situação, como esse povo, um povo que foi convidado a morar no Egito, se tornar um povo escravo. Então, a primeira pergunta, que eu coloco aqui como primeiro ponto é: quem foi morar no Egito? Quem foi lá para morar? E a resposta está ali no versículo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Todas as pessoas, pois que desceram de Jacó, então, lá de Jacó, de Israel, são essas aqui. Porém, aqui está contando todos estes que são os chefes das famílias. Então, resumindo, quem foi morar no Egito? Foram os descendentes de Jacó, os descendentes de Israel, estes que foram morar ali no Egito. Ali estão o nome dos filhos dele, E todos esses foram morar ali no Egito. Por que eles foram morar? Se nós voltarmos, eu não vou entrar em todo o detalhe da história aqui, que se apresenta em Gênesis, nós vemos que eles foram morar ali quando o José os convidou. E José não só os convidou, como o faraó daquela época preparou um local e preparou uma terra que era uma terra muito fértil, ali no Egito. Então eles foram, naquela época, convidados a morar no Egito. Por quê? Porque José era o vice-rei do Egito. Era um grande nome no Egito. Nós conhecemos a história de tudo da onde ele saiu de um preso e se tornou o vice-rei. Pela provisão do Senhor, pela ação do Senhor, ele foi lá e se tornou esse vice-rei. E justamente nessa época se deu uma grande seca no mundo inteiro. Mas o Egito, por causa da revelação de Deus a José, tinha comida. Então as pessoas estavam migrando para o Egito, para morar lá no Egito. Mas muitos não eram permitidos, porque ali tinha comida, então era racionado. Porém, a família de José, a família de Jacó, foi convidada e foi dada uma terra para eles morarem lá. Olha que legal nessa época, a provisão do Senhor de retirar um povo que estava prevista a morte desse povo, porque a seca era tremenda na região onde eles estavam, e agora eles estavam, num tempo, ali no Egito. O Egito, naquela época, era um país como se fosse, hoje, a maior potência que você imagina hoje no mundo. Nós podemos colocar ainda, os Estados Unidos, como a maior potência naquela época era o Egito. Ele dominava sobre todas as outras nações, era muito maior que as outras nações em tudo. E esse povo foi convidado pelo próprio faraó a morar lá. E assim, nós respondemos essa primeira pergunta. Quem foi morar no Egito? Foram todos os descendentes de Jacó, de José, estavam ali agora, morando no Egito. O nosso segundo ponto, então. Quantos foram morar no Egito de Jacó? Quantos? Ali diz também a quantidade dessas pessoas. É interessante que mostra a quantidade de pessoas. Então olha lá no versículo... Versículo 5. Diz assim: todas as pessoas, pois que descenderam de Jacó foram 70. 70 pessoas. Aqui não está contando a família de José, claro, porque ali diz José, porém, estava no Egito. José já estava morando ali. Então não eram
não contava com a família de José. Então, quantos que foram ali morar? 70 pessoas. Daqueles lá, os nomes que nós vimos ali dos filhos de Jacó, nós vemos que ali tinha também as famílias que estavam junto com eles. E eles foram com 70. Eles não foram só com as pessoas, mas eles foram com tudo que eles tinham. Com suas barracas, com seus animais, com tudo que eles tinham lá, eles foram e se mudaram para o Egito. Só que dessas 70 pessoas que foram morar no Egito, não ficaram limitados em 70 pessoas. Pelo contrário, algo aconteceu ali. Olha o versículo 7, diz assim: mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Então, eles cresceram ali de uma forma tremenda naquela região, na região do Egito. Eles aumentaram e multiplicaram muito. Dessas 70 pessoas, se criou uma multidão de pessoas. Lá na frente, mais lá na frente, nós vamos ter uma ideia mais ou menos de quantas pessoas saíram do Egito. E era em torno de umas 2 milhões de pessoas e meia. Imagina só essa multidão, de 70 para mais de 2 milhões de pessoas. É muita gente, né? E então eles se multiplicaram de uma forma rápida, tremenda. Diferente dos egípcios. Os egípcios não eram tão vigorosos como nós vemos na palavra ali, que nem as hebreias. Então, eles se multiplicaram grandemente. E eu creio também que tudo isso é provisão do Senhor. É um propósito de Deus. Deus permitia que esse povo fosse um povo fértil, que se multiplicasse, se multiplicou rapidamente. E assim aconteceu. Então, a primeira pergunta que nós vimos: quem foi morar no Egito? Todos os descendentes de Jacó. Quantos foram morar no Egito? 70 pessoas, mas eles se multiplicaram rapidamente. Muito cresceram. E agora a nossa terceira pergunta. Lembra o nosso tema? A escravidão no Egito. O que aconteceu então no Egito? O que aconteceu no Egito? Esse povo parece que estava tudo bem ali, né? Foram, se livraram da seca, foram convidados, tinham uma terra boa, estavam crescendo, estavam bem. O que aconteceu no Egito? Olha o versículo 6. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. O que aconteceu primeiramente no Egito? José morreu. E ao José morrer, o que aconteceu? A sua geração, que estava ali, da mesma idade de José, da mesma geração de José, também acabaram morrendo. Claro, chegou a idade, o tempo deles. Eles acabaram morrendo. Então, uma nova geração agora se veio. Uma nova geração do povo hebreu. Eles se multiplicaram rapidamente, mas então vieram uma nova geração agora para o povo hebreu, para o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Mas não só, então preste atenção, não só uma nova geração veio para os hebreus, para o povo de Israel. Veio também uma nova geração aos egípcios. Uma nova geração daquele povo que convidou antigamente o povo hebreu para morar. E essa nova geração que mudou a situação do povo de Jacó no Egito. Olha só o que diz ali, versículo 8. Entre mentes se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Se levantou um novo faraó, se levantou um novo rei, e esse não conheceu a José. Esse não sabia, provavelmente, da história. Se ele não conheceu a José, ele não sabia da história, da importância de José para o povo egípcio, da importância do povo que estava ali agora para o povo egípcio. Pelo contrário, ele não só não sabia e não conheceu, pelo contrário, o que ele fez? Ele disse ao seu povo, no versículo 9, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Olha que interessante, nesse tempo que o povo de Israel ficou ali, o que aconteceu? Esse povo
o povo de Israel se tornou mais forte do que os egípcios e maior, mais numeroso que os egípcios. E o que aconteceu com esse faraó que não conhecia e por que esse povo estava aí? Eles eram diferentes, tinham costumes diferentes. Por que creem em um Deus diferente? Como é que eles vão, na ideia daquele faraó, então eles vão dominar a gente. E ele ficou com medo. Olha só o que diz ali. Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. 10. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Assim aconteceu ali. Esse homem estava com medo desse povo que estava morando ali junto. Estava com medo que eles se unissem com os inimigos, que o Egito tinha muitos inimigos, muitos inimigos na terra. Eles estavam com medo que eles se juntassem com os inimigos e atacassem o Egito. Versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, qual foi a ideia? O que aconteceu? Uma nova geração se veio. Esse povo cresceu e passou o povo dos egípcios em número e em força. Para você ter uma ideia desse tempo, nessa época, eram quase 400 anos que esse povo estava lá no Egito. Imagina só, 400 anos ali, que foram crescendo, foram se multiplicando e foi passando o tempo. E isso aqui vai acontecendo assim, né? Esse capítulo 1 a gente não tem uma ideia de quanto tempo ele levou, mas ele pode estar no meio ali dos 400 anos, porque a gente não sabe exatamente a idade ali que virou o rei e vieram outros faraós e foram mudando. A gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que na palavra diz que eles ficaram 400 anos no Egito. E eles ficaram como escravos também. Como escravos também nós não sabemos determinadamente a data, porque muitos podem dizer que esse foi o tempo que eles permaneceram no Egito, mas não se sabe exatamente quando eles se tornaram escravos. Mas a gente sabe que eles sofreram. Eles ficaram muito tempo como escravos, por quê? Porque eles edificaram cidades celeiros como Pitom e Ramsés. Eles fizeram várias obras ali em Israel. E, mesmo assim, com trabalho forçado, sendo afligidos aqui no sentido como escravos, se eles não queriam trabalhar, eles apanhavam. Dessa forma, o que aconteceu? Eles se multiplicavam. O faraó estava vendo que não estava adiantando, mesmo afligindo aquele povo, mesmo limitando talvez ali a vida daquele povo, eles ficavam cada vez maiores, se multiplicavam cada vez mais. Então essa nova geração foi uma geração que mudou a situação no Egito. Veio um novo povo no Egito e veio um novo povo em Jacó. E esse povo novo de Jacó, ele foi escravizado pelo novo povo do Egito. Olha o versículo 13, diz assim: Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania serviam. Quem que serve baseado em uma tirania? Os escravos. Esses que servem dessa forma. Eu estava lendo, quando estava estudando, que alguns homens, até pessoas que estudam a história dos egípcios, dizem que o povo de Israel, o povo hebreu, na verdade, como diz a Bíblia aqui, não aconteceu, eles não foram escravos. Eles foram só servos. Mas a gente não vê isso aqui. A gente vê uma diferença para o povo dos egípcios. Nós vemos aqui na Bíblia que eles foram, e há relatos até lá no Egito Antigo, do que irá acontecer mais para frente, que nós vamos ver ali. Da aflição de um outro povo, há relatos daqueles desenhos
escritos na parede que os egípcios foram fortes com outro povo que habitava no meio deles. Há relatos também de bebês sendo jogados num rio e crocodilos, desenhos de crocodilos comendo esses bebês, mostrando o que está para acontecer, mostrando que havia um domínio dos egípcios sobre outro povo e com tirania faziam isso. Então essa história de que os israelitas não foram escravos ali no Egito é mentira. Nós vemos relatos mostrando isso. E eles sofreram muito. Aqui na palavra diz que fizeram amargar a vida. O doce, a alegria, vamos dizer assim, da vida não tinha mais. Eles sofreram. Olha mais um relato aqui, no versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Olha só o relato desse homem. Ele estava desesperado em matar o povo hebreu. E é interessante nós notarmos que na história do povo judeu, sempre esse povo foi olhado para um povo que deveria ser exterminado. Nós, na história recente, história moderna, nós vemos a Segunda Guerra Mundial, onde tentaram matar e exterminar esse povo, um ódio para com esse povo. Nós vemos também, não só na história moderna, mas na história antiga, um ódio para com o povo judeu. E eles sempre foram tratados dessa forma. Um ódio não pela terra deles, eles querendo tomar a terra que eles têm lá. E isso não ficou só até lá, naquela época, não está lá na história, só está nos dias de hoje. Esse ódio contra o povo judeu, contra o povo hebreu. E essa frase é muito interessante, muito forte. O faraó falando: se for filho, matai-o. Dá para ver a sede de morte nesse homem. Dá para ver como se fosse o próprio Satanás querendo destruir o povo de Deus. O medo que ele tinha desse povo dominar o povo dele era gigante. Olha o versículo 17, mas o que aconteceu? As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Essas parteiras que estavam ali, elas temeram a Deus. Aqui não diz além dessa frase, que elas temeram a Deus, elas ficaram com medo de matar aquele menino, aquele bebê, ao invés de temer a Faraó. Elas ficaram com medo de Deus, ao invés de ter mais medo de Faraó. Hoje em dia, às vezes as coisas mudam, às vezes as pessoas têm mais medo da autoridade aqui desse mundo do que a autoridade de Deus. E por causa disso se submetem a coisas erradas que as autoridades humanas dizem, contrário a Deus, contrário à vontade de Deus, contrário à palavra de Deus. Mas aqui essas parteiras não. Essas parteiras temeram a Deus nesse tempo. Então nós já vemos aqui Deus agindo. Quando Faraó quer matar o povo de Deus, Deus intervém e traz um temor sobre essas mulheres para que isso não venha a ocorrer. Vemos proteção de Deus, mesmo nessa situação. E olha só o que diz ali. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. Olha só. Depois da ordem de Faraó, o que aconteceu com o povo? Aumentou de novo. Diz aqui no versículo 20, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Exatamente aquilo que o faraó estava temendo, estava batalhando para que o povo não ficasse nem forte e nem numeroso. O que acontece agora? O povo hebreu se torna maior, mais numeroso e mais forte. Veja, quando Deus está na questão, quando Deus está naquele negócio, que é essa situação aqui, não pode vir toda a situação que seja. Deus está fortalecendo. Deus está aumentando aquilo que os outros querem diminuir.
E assim foi. 21. E porque as parteiras temeram a Deus, lembra da palavra temer a Deus? Ele lhes constituiu família. Eu não sei a situação exatamente o que estava ocorrendo aqui, mas talvez essas mulheres eram parteiras. Mas essas parteiras não tinham filhos. Então, porque elas temeram a Deus, agora elas tinham família. Olha que interessante o que Deus fez aqui, né? Versículo 22, então, o que acontece? Qual a resposta do faraó? Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Olha o medo deste homem. Ele vendo que não estava dando certo nenhum plano dele, agora ele manda o povo dele, o povo do Egito, pegar os bebês homens e jogarem no Nilo. Os bebês. Tamanho ódio desse homem. Então assim aconteceu essa virada de chave, de um povo que foi convidado a morar numa terra que talvez poderia ser considerada a melhor terra do Egito, para um povo agora que era desprezado e estava sendo causando medo no rei do Egito, no faraó. E o rei do Egito, o faraó, queria matar, exterminar esse povo, por medo deste povo. Então, a primeira pergunta: quem foi morar no Egito? Todos os descendentes de Jacó por convite deles. Quantos foram morar no Egito? 70 pessoas, mas muitos se multiplicaram. O que aconteceu no Egito? Uma nova geração veio, um novo rei, um novo faraó e um novo povo. E o que aconteceu? Uma perseguição começou a ocorrer. E o povo do Egito, o povo hebreu no Egito, se tornou escravo. E estava ali, preso, nessa situação de amargor, de dor e sofrimento. O que tiramos de lição disso? Tiramos de lição que Deus está no controle. Por mais que há um sofrimento aqui, por mais que Faraó está tentando de toda forma exterminar o povo de Deus, Deus vem e intervém. Tá, Andrei, mas agora aqui a história vai continuar. Mas a última frase aqui no versículo 1 é que Faraó mandou matar aqueles bebês homens que nascessem. Sim, mas aqui Deus está trazendo também uma nova geração que agora ele irá guiar para libertar o povo dele, para libertar aquele povo que estava sofrendo de escravidão ali. Então nós temos que lembrar, nesses momentos difíceis, no momento onde a vida parece não ter mais o doce da vida, onde os outros querem amargar a nossa vida, onde muitos querem tirar a força de nós, o que nós temos que lembrar? Nós temos que lembrar que há um Deus, um único Deus, e que eles estavam aqui na vontade de Deus. Lembre-se disso. Se você está caminhando de acordo com a vontade do Senhor, calma, Deus está vendo você. Mais para frente nós vamos ver que esse povo começa a clamar a Deus. E Deus ouve o clamor. Então lembre-se disso. Se você está com essa situação difícil, se está complicado, lembre-se do Senhor. Amém? Se você não sabia então como o povo se tornou escravo ali no Egito, aqui nós vemos nesse capítulo o que aconteceu e como foi que eles se tornaram escravos. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor deixa tudo registrado na tua palavra. Nada fica esquecido. E nós podemos hoje aqui lembrar dessa história para aqueles que já sabem. E para aqueles que ainda não sabem, hoje podem entender, compreender como esse povo, que é o teu povo, acabou se tornando escravo no Egito. Tudo no teu controle, tudo no teu propósito, para lá na frente o Senhor ser glorificado e mostrar quem manda, mostrar quem está no controle, mostrar o livramento que o Senhor vai fazer, Deus. Obrigado, Senhor, porque tu estás, Senhor Jesus, aqui hoje conosco também, com as pessoas que estão hoje assistindo, Pai, esse vídeo. Que a tua palavra, Senhor, esteja entrando no coração deles nesse momento e lembrando que tu estás no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Lembre-se desta palavra em seu coração. Um abraço.